Abra ela comigo então no Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo de número 15. E o versículo de número 16. Deus está aqui. João 15, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? A igreja tome seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, eu tenho nessa noite uma mensagem do coração de Deus para o coração de vocês. Se eu conseguir transformar em palavras o que está no meu coração, eu acredito que algumas pessoas não vão voltar para casa andando hoje, vão sair daqui voando de verdade na presença do eterno Deus. Para isso, nós precisamos de uma construção acerca do culto. Vou pedir autorização ao pastor para eu falar aqui algumas coisas. Eu estou ficando velho e estou ficando ranzinza. Eu não sabia que ia ficar um velho tão chato. Eu tenho muita dificuldade em estar pregando e as pessoas andando na minha frente, quer seja do lado, quer seja na frente. Então eu gostaria de pedir muito aos irmãos, inclusive aos obreiros, para que a partir de agora ninguém mais ande na igreja. Eu sei que tem algumas poltronas aqui separadas, mas eu acho que quem tinha que chegar no culto já chegou. Se chegar o prefeito da cidade aqui agora, os irmãos segurem ele aí fora, tá? Cadê? Ainda bem, esse prefeito esse chega na hora do culto, porque tem lugar que eu vou, o prefeito chega no meio da pregação, aí ele vem com a comitiva pegando a mão dos eleitores, aí chega no púlpito, bate papo com todo mundo, aí vai subindo sangue. Sabe, o pregador vai ficando meio desequilibrado. Então, senhor prefeito, muito bem-vindo, viu? Excelência. Vai ganhar até uma emenda para ir tudo desse jeito, viu? Que bom. Então, se chegar aí o presidente da república, você segura ele aí fora e fala para ele o seguinte: que isso aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é a casa do eterno Deus de Israel. E tudo com a gente tem que ser com ordem e com decência. Dia desse eu estava pregando numa igreja e o povo não parava de andar. Aí eu fiz umas considerações e eu fiz uma pergunta: quem aqui já foi católico romano? Aqui dentro, quem já foi católico romano praticante? Ia na missa? Tente lembrar aí onde fica o banheiro da igreja católica. Se existe, ninguém sabe onde fica. Você já tenta lembrar de uma missa, as crianças correndo dentro da igreja, diácono indo lá atrapalhar o padre na hora da homilia, ir lá dar um copo d'água, entregar um bilhete para ele. O carro com a placa tal está atrapalhando a entrada. Alguém já viu isso ou não? Não, mas na igreja evangélica você já viu? Aí a gente fala deles, né? E a gente ainda chama de Babilônia o ambiente deles. E aqui é o quê? Parece que Jesus salva o crente, escreve o nome dele no livro da vida, enche ele do Espírito Santo. Acho que a unção é tão grande que acaba descendo para a bexiga. É sério. Aí o bom crente poderia ter ido no banheiro, seu prefeito, antes do culto ou depois do culto, mas não, ele vai no meio do culto. E não vai sozinho, precisa de 2 ou 3 testemunhas para ver o que a criatura criou lá dentro do banheiro. Então, em nome de Jesus, vamos começar a entender que o que traz a presença de Deus nesse lugar é o desejo da presença dele.
E o que faz esse ambiente ser sacro, santo, não é a placa que está lá fora, o nome da igreja. O que faz esse ambiente ser santo é a presença invisível de Deus que está aqui. Pode ser o alto de uma montanha, onde só tem a pedra, terra e galhos secos. Se Deus resolver se manifestar, e um crente curioso quiser chegar perto dele, ele até deixa, mas ele vai dizer assim: primeiro, tira as alparcas dos seus pés, porque este lugar onde você está é uma terra santa. Amém? Roberto, mude a música. Eu li um texto nessa noite muito conhecido de toda a igreja. Jesus, com a sua trupe, a sua escola apostólica, os seus 12 discípulos, reunidos com ele. Não sei se alguém fez alguma piadinha com a chamada deles. Não sei se alguém chegou a dizer assim: mas será que foi ele que chamou mesmo? Alguém viu a disparidade entre os temperamentos que haviam entre os discípulos e chegaram à seguinte conclusão: alguns correram atrás dele, porque se eu fosse o Messias, jamais chamaria aquele ou aquela. Então, depois de ter ouvido isso, o Senhor Jesus resolveu dizer àqueles 12: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E se isso aqui não mexe com o seu coração, com o meu mexe e muito. Porque o Senhor Jesus está dizendo assim: não foram vocês que se lançaram na minha presença, que me buscaram, que oraram, que jejuaram, que imploraram, que almejaram o que seria no futuro chamado de episcopado. Não. Fui eu que caminhei entre os homens e selecionei no meio de milhares vocês 12. Eu escolhi vocês. Uma vez fiquei perguntando a Deus: por que Jesus, quando passou por aqui, chamou 12? Por que não chamou 11 ou 13? Eu sei que o bom crente que conhece a Bíblia, os crentes de cabelos brancos, né, como os meus e do pastor, que o dele está pintadinho ali, que eu já percebi. É brincadeira, pastor, brincadeira. Os crentes antigos como eu vão se lembrar dos velhos estudos da escola bíblica dominical. Me lembro como se fosse hoje. Eu tinha uns 14 anos e o professor da escola dominical trouxe um assunto que parou todos nós, porque ele disse assim: havia uma igreja no Velho Testamento. E isso mexeu com a gente. E ele desenhou a igreja do Velho Testamento para nós. E ele começou a dizer: Israel, o Israel do Velho Testamento nada mais é do que a igreja do Velho Testamento. E assim como Deus, para levantar a igreja do Velho Testamento, fez eles nascerem de 12 homens, que são os filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó se transformam em 12 tribos, e as 12 tribos na nação de Israel. E a nação de Israel no Velho Testamento tem um apelido. O apelido é povo eleito, povo escolhido, um povo zeloso e de boas obras. Foi assim que o Senhor configurou a igreja do Velho Testamento. O que aconteceu foi que a igreja do Velho Testamento fracassou, e por ter fracassado, Deus rompeu a aliança com eles. Por isso, Antigo Testamento, Antigo Pacto, Antiga Aliança. A aliança é rompida com eles e Deus se tranca no céu. Quem conhece a sua Bíblia sabe que a Bíblia de 66 livros, a Bíblia protestante, ela tem 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo. Esses dois testamentos estão separados, não apenas pelo nome, mas por um tempo chamado em teologia de período interbíblico, um período que compreende 400 anos. Quantos anos eu disse? 400 anos de silêncio de Deus. Deus veio a esse mundo porque o Velho Testamento todo é dele. A Trindade divina sempre estabeleceu limites para si própria. No Velho Testamento, quem se manifesta de Gênesis a Malaquias é Deus Pai. Sai Deus Pai de cena. No Novo Testamento entra Deus Filho. Deus Filho vem, compreende o seu ministério em 33 anos e meio, morre, ressuscita, vai ao céu, e quando Deus Filho vai, desce Deus Espírito Santo. Então a Trindade sempre trabalhou com esta equação. Então o Velho Testamento inteiro ficou na mão de Deus Pai, e Deus Pai tentou o coração do homem de todas as formas possíveis.
Deus Pai tentou se relacionar com o homem de Gênesis a Malaquias, em 5 dispensações chamadas dispensações bíblicas. São elas a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da era patriarcal e da lei. Nesses 5 períodos, Deus levantou homens e tentou se relacionar com eles e usou esses homens como modelo para os demais. Mas até os que Deus levantou fracassaram. Na inocência fracassa Adão, na consciência fracassa Caim, que mata o irmão Abel. No governo humano fracassam os líderes. Na era patriarcal fracassa Abraão, pastor, mas Abraão fracassou. Abraão mentiu lá no Egito para o rei Abimeleque, e o rei Abimeleque quase tem a nação extinta, porque ele disse ao rei que Sara era irmã dele, quando ela era esposa dele. O rei falou: se é sua irmã, eu vou dormir com ela. E Deus puniu aquela nação por causa disso. Abraão então mentiu, e Jesus Cristo no Novo Testamento vai dar um ensinamento sobre a mentira. Aquele que mente é filho de quem? Do diabo. Até o pai da nossa fé, Abraão, fracassou. Na era dos patriarcas eles fracassaram. Na época da lei, eu não preciso nem falar. Deus levanta o líder da lei, Moisés, o maior legislador do mundo, o homem que compõe sozinho a constituição da nação de Israel. Os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, é a constituição da nação de Israel. O livro de Levítico tem 613 leis. Moisés fez uma por uma. O maior legislador do mundo é Moisés. E Moisés recebe de presente de Deus um rebanho para pastorear. Esse rebanho tem quase 3 milhões de almas. Quantas almas eu disse? 600 mil homens de guerra, diz a Bíblia, saem do Egito. Homens de guerra eram homens que eram emancipados acima de 30 anos. No Oriente Médio, os homens com 30 anos estavam emancipados, livres da família, livres de tudo. Por isso que o ministério de Jesus começa aos 30 anos. Então, quando a Bíblia diz, e saiu do Egito 600 mil almas de guerra, a Bíblia está dizendo, homens emancipados, 600 mil homens com idade exata de 30 anos, fora mulheres, crianças, velhos e etc. 3 milhões de almas Moisés recebe, com a única finalidade, tirar do Egito e levar para Canaã. Tirar de onde? E levar para onde? E não é que Moisés não deu conta nem de entrar em Canaã. Toda a geração que Moisés tirou do Egito, com exceção de 2 homens, Josué e Calebe, morreram no deserto. Saíram do Egito, mas não chegaram em Canaã. Então a lei também não funcionou. Todos os homens fracassaram. E é por isso que eu ainda ouço o grito dos profetas bradando: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A alma que pecar esta, o salário do pecado é a... Deus olhou para a raça humana e diz: não dá mais. Então em Malaquias, Deus trava o céu e Deus retorna para o seu trono, senta no trono e abandona a raça humana à sua própria sorte. Nesse período de 400 anos, entre Malaquias e Mateus, não houve manifestação divina na terra. Os anjos desapareceram da história. Aquela nuvem chamada Shekinah, a nuvem da glória, desaparece da história. Aquele anjo fabuloso que a Bíblia chama de anjo do Senhor, que era Deus personificado em anjo para caminhar no meio dos homens, teofania seria isso. Esse anjo também desaparece do cenário. Não há profetas que se levantem. O Espírito Santo não é mais colocado sobre reis, sacerdotes e profetas. Desaparece por 400 anos essa raça. E o diabo lá no inferno bradou, gritando, dizendo: a raça humana agora é minha, porque a igreja do Velho Testamento fracassou. Mas como Deus é longânimo e a sua promessa dura de geração a geração, 400 anos depois, olha Deus olhando para a terra de novo. Olha Deus se lembrando do que Ele falou para Abraão, para Isaac, para Jacó. Principalmente para Abraão, quando ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembrou-se Deus que num dia de fé e de muita alegria, quando ele viu Israel inteiro ajoelhado, orando por causa de uma seca miserável. Quem conhece a Bíblia sabe dessa história. Israel estava passando por uma crise tão grande que a Bíblia diz que os recém-casados pararam a lua de mel e vieram para o meio da rua orar.
As mães que tinham suas crianças que estavam amamentando, tiravam as crianças das suas mamas e deitavam elas no chão quente, para que o choro delas incomodasse Deus. A Bíblia diz que o balido das ovelhas e o mugido das vacas se tornou em louvor, porque todo Israel se ajoelhou e disse: perdoa os pecados dos nossos pais. E quando isso aconteceu, Deus ficou tão feliz que levantou um profeta de 17 anos. Isso foi 845 anos antes de Jesus nascer. E esse profeta vai para o centro da cidade e o Senhor diz: vou prometer o que eu nunca prometi antes. Ele abre a boca e começa a dizer: assim diz o Senhor, porque vocês se arrependeram, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre o grande, sobre o pequeno, sobre quem está perto, sobre quem está longe, e o dia do Senhor se aproximará da terra. O profeta Joel. E olha que coisa bela, depois que o Senhor se lembra das suas promessas, e ele ainda se lembra de uma outra promessa que ele fez 700 anos antes de Jesus nascer, quando um profeta estava segurando na mão uma luneta telescópica, invisível, espiritual, porque era assim que os profetas enxergavam o futuro. Deus dava para eles um presente que era não material, que era quântico. E o profeta enxerga o futuro, e o que ele vê no futuro é tão lindo que ele transforma em um poema. E ele começa a dizer: eis que uma virgem dará à luz, e conceberá um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, lembrando-se Deus das suas promessas, ele faz com que o Novo Testamento nasça a partir do nascimento de Cristo Jesus. E depois que Jesus se levanta na terra, por 30 anos, leva uma vida comum, normal. Até os 12 anos sabemos onde ele esteve, com a sua mãe e o seu pai. Dos 12 aos 30 há uma incógnita, não sabemos por onde ele caminhou, o que foi que ele fez. Mas aos 30 anos de idade ele está em uma festa de casamento, em Caná da Galileia. E no meio da festa, a mãe dele diz a ele: filho, está faltando vinho, o nosso amigo, seu amigo de infância que está casando vai passar vergonha. E Jesus começa a dizer à mãe: então começa hoje o mistério de Deus na terra. Mande preparar 6 talhas d'água, mãe. Para quê, meu filho? Só mande. Fizeram as 6 talhas, e a minha Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho. O primeiro milagre dele é em um casamento. Por isso nós lutamos pela família brasileira, porque se o primeiro milagre de Cristo é no casamento, é porque o Senhor quer a família unida como estrutura da sociedade. E agora que ele faz o milagre, acabou a sua vida comum. Ele não tem mais privacidade alguma. Depois disso, procissões se fizeram ao redor dele. Homens e mulheres deixaram fazendas, sítios, deixaram sua vida normal para seguirem aquele homem santo. E na medida em que iam seguindo ele, viam ele fazer prodígios, sinais e maravilhas. Quando ele percebe que ele já arrebanhou bastante pessoas, então ele começa a buscar meninos para serem seus alunos. E ele escolhe 12 homens. Eu repito, ele escolhe 12 seres humanos. Eu repito, ele escolhe 12 criaturas iguais a mim e a você. E falei isso 3 vezes para que ninguém pense que Jesus chama super-homens, para que ninguém acredite na sua cabecinha que Jesus só chama pessoas perfeitas, só homens e mulheres acima da média. Pelo contrário, se no mundo quanto melhor, melhor, para ele quanto pior, melhor. Você não entendeu? Vou falar de novo. Se lá fora as pessoas só querem estar perto de pessoas boas, importantes, ou seja, quanto melhor, melhor, para ele não, quanto pior, melhor. Essa história de fábrica de reciclagem foi ele que inventou. E ele começou a reciclar seres humanos. Quando ele vai escolhendo esses homens e ele completa o número de 12, ele está nada mais nada menos do que fazendo cumprir o que já havia acontecido no Velho Testamento. Lembra que eu disse? A igreja do Velho Testamento nasce de 12 filhos de Jacó. E ele escolhe 12 homens para dar início e vida à igreja do Velho Testamento. A história sempre se repete. Mas
Um dia eu estava orando e falei: Senhor, será que é somente por isso que o Senhor escolheu 12? Para ser representantes fidedignos do Velho Testamento? Para se cumprir o que está escrito na carta de Hebreus, que todo o antigo pacto foi escrito para a nossa experiência, para o nosso modelo? Foi só por isso. E o Senhor Deus me deu uma luz, e eu passei alguns anos estudando, e quando eu terminei o estudo, eu dei muito glória a Deus, porque eu falei: Jesus, o Senhor é terrível. Terrível no bom sentido da palavra. Ele escolheu quantos homens? Não ouviram? E sabe o que eu descobri? Isso nem o Senhor ouviu. Certeza que aqui ninguém nunca ouviu. Os 12 discípulos, cada um deles nasceu em um mês do ano. Desafio qualquer um aqui a falar: eu já ouvi isso. Revelação é assim. Eu cavei os livros, fui para Israel, peguei livros no original, peguei histórias, porque a Bíblia toda ela não comporta todas as histórias. Peguei as tradições mais antigas e conhecidas, e a seguinte conclusão: Jesus chamou 12 homens, cada um deles nasceu em um mês do ano. Cada um nasceu em um mês. Um ano tem 12 meses. Jesus chamou 12 homens. Um nasceu em janeiro, outro em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí veio a segunda pergunta: por que é que ele escolheu homens que nasceram cada um em um mês? Está pronto para ouvir? Olha que coisa bela. Eu descobri que todas as pessoas que nascem no mesmo período do ano, elas acabam tendo as mesmas aptidões. Pessoas nascidas no mesmo período em que eu nasci, no mês de outubro, acabam tendo a mesma base de caráter, acaba tendo os mesmos desejos, os mesmos sonhos. Parece que Deus, quando foi criar a raça humana, Ele estabeleceu no cosmos uma ordem. E esta ordem é assim: teremos 12 meses do ano, teremos então 12 tipos de seres humanos que vão nascer. Quem nascer nesse período do mês terá as mesmas percepções e qualidades deste. Quando a gente não era crente, a gente acreditava nisso. A gente acreditava nisso em forma de uma matéria, de uma ciência chamada astrologia. Quem lembra de horóscopo aqui? Ó, só eu e mais 4, o resto tudo nasceu na igreja. Pensa num povo santo. O parto foi feito no púlpito dessa criatura. Eu vou perguntar de novo: quem lembra do horóscopo aqui? Eita, que agora todo mundo lembrou. Quem aqui um dia leu o horóscopo e botou a mão na boca e disse: não é que é certo? E você nunca se perguntou como é que eles adivinham? A psicologia, a psicanálise explica que pessoas nascidas no mesmo período do mês tendem a ter as mesmas habilidades, aptidões. E isso não é magia, isso é ciência eterna. É modelo. Assim como todos os leões rugem e todos são parecidos, assim como todos os elefantes têm a sua tromba e são parecidos, parecem seres clonados. Deus não nos clonou, Ele nos fez a sua imagem. E Deus pegou suas 12 personalidades e plantou dentro da raça humana. Existem 12 personalidades. Existem 12 tipos de temperamentos que são moldados de acordo com o ambiente onde você cresce. Freud, o psicanalista austríaco, diz que tudo que você ouve, vê e sente de 0 a 7 anos e de 7 a 12 anos, isso vai ser você no futuro. De 0 a 7, caráter; de 7 a 12, personalidade. Olha que interessante. A psicanálise estudou isso. Então o que o ser humano é? Ele é fruto do meio onde ele cresce. Tudo que você viu, ouviu e sentiu gerou o que você é hoje. Somado a isso, o período do ano em que você nasceu. E por causa disso você é desse jeito que você é. Esta criatura aí, tímida ou expansiva, colérica ou depressiva, chata ou intelectual, ignorante, chucro. Tudo isso é a composição do ser humano, de acordo com onde ele nasce e o período do mês onde ele nasce. E um dia que eu veio essa pergunta e essa resposta, eu falei: e por que isso? O Senhor Jesus é um recado para vocês. Eu falei: como, Senhor? É um recado para todos no futuro. Que recado? O recado de que não importa quem você é.
Não importa qual o seu temperamento, não importa como é o seu caráter, não importa o que você pensa ou sente. Se você cruzar o meu caminho, diz Jesus, e me der uma chance, eu te levanto como meu apóstolo na terra. Lindo isso. O mundo moderno caminha na contramão de Jesus. Alguém aqui já levou um currículo para alguma empresa e foi chamado lá para fazer como é que chama? Quando alguém chamou isso para fazer uma entrevista? Alguém já foi chamado? Você percebeu que durante a entrevista, a pessoa que estava te entrevistando, um mestre de RH, geralmente é um psicólogo de recursos humanos, te fez perguntas comuns: nome do seu pai, sua mãe, o que você gosta, do que você não gosta. E no meio das perguntas te fez pergunta que não tinha resposta nenhuma. Aí você travou. Aí a pessoa disse assim: não, essa resposta não tem certo nem errado, eu só preciso que você responda. Você já tinha respondido. São perguntas de cunho psicológico, que quando feitas, o psicólogo não vai ouvir a sua voz, ele vai olhar os seus olhos. Ele vai ver o jeito que você fica com a mão. Ele vai ver se você coça a orelha. Ele vai ver se você tem um faniquito na hora. Ele vai ver se você pega água, se você morde a boca, se você lambe os lábios, rói a unha. Por quê? O corpo fala. Às vezes a pessoa é extremamente capaz, é estudada, mas não consegue o emprego. Por quê? E o outro que não era, conseguiu. É porque a empresa não quer ter problema. As empresas não querem apenas profissionais, querem profissionais equilibrados. Porque às vezes a pessoa é um gênio, mas tem um estopim curto desse tamanho. E você se entregou na pergunta que a pessoa fez. A sociedade moderna só quer o que é melhor. O que não presta, ela joga no lixo. Aí vem Jesus e diz assim: eu não. Pode vir com caráter podre, pode ser prostituta, pode ser bandido, assassino, pode ser sujo, pode ser o que for. Se cruzar o meu caminho e me der uma chance, eu mostro para a sociedade que eu não erro naquilo que eu faço. Porque você não é criatura do pai e da mãe. Pai e mãe não são nossos donos. Pais e mães são meros mordomos. A minha Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Se filhos são herança do Senhor, meu pai e minha mãe não são meus donos, eles são mordomos, eles têm que cuidar de mim. E se eles cuidaram bem, parabéns. Você não teve a mesma sorte. Foi criado no lixo, foi criado na zona do Baixo Meretrício. Seu pai te estuprou, violentou, sua mãe fez isso ou aquilo, e até agora você carrega sequelas disso. Você não consegue olhar nem no espelho de angústia do que vê. Você não consegue se adaptar a nada, porque o mundo conspira contra você. Eu entendo isso, porque tudo isso foi a construção do seu caráter. Por isso existe a fé. E por isso alguns escritores lá do Velho Testamento, que não entendiam porcaria nenhuma de teologia nem de psicologia, olharam para a vida deles e disseram assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me adota. Olha o profeta Isaías gritando. Olha o profeta Isaías gritando: pode aquela que amamenta esquecer o filho, mas o Senhor não esquece jamais. É só compreendendo essas coisas que você vai conseguir sair desse limbo que você está. É só entendendo e acreditando nessas palavras que você vai conseguir romper na vida e vencer. Porque o que é o ser humano? O ser humano é uma composição de tudo que ele viu, ouviu e sentiu. Se você teve a graça de nascer numa família estruturada, com 4 refeições por dia, se você teve a oportunidade de nascer numa família estruturada e no final da noite sentar no colo da vovó, que depois de te dar uma sopinha, ainda contou para você a história da Branca de Neve, parabéns. E se você é uma criatura como eu, que no documento de nascimento, o nome da mãe, Lúcia Maria Feliciano, nome do pai, tracinho.
Eu até brinco quando alguém pergunta: qual é o nome do seu pai, pastor? Eu digo: é Tracinho. E já teve gente que pergunta: Tracinho do quê? Ah, filho do cão. Você ri porque não é você, bocó. Hoje eu dou risada, mas quando era menino era o filho da mãe solteira. E ser filho de mãe solteira 45 anos atrás era sinônimo de ser filho da prostituta da cidade. Então, se você nasce como eu nasci, é natural que você vá por onde eu fui. 13 anos de idade eu cheirava cocaína como você respira oxigênio. Não que eu tivesse dinheiro para comprar, mas os amigos tinham. Com 13 anos de idade, os meus amigos já iam fazer furtos e roubos. As pessoas que eram vizinhas olhavam para mim e diziam: esse menino vai ser um bandido um dia. Era obviedade. No meio do lixo, sem pai, filho de mãe solteira, sem estrutura nenhuma, morando com 12 pessoas em 2 cômodos. É claro que vai dar errado. Mas ninguém conta com os milagres. E aquilo que a delegacia não faz, seu prefeito, aquilo que às vezes a assistência social da prefeitura não consegue fazer, só a igreja faz. A igreja pega o lixo e mexe na cabeça desse lixo. Quando termina o culto, o lixo pensa que é luxo. Isso aqui é só para quem é inteligente. Eu vou falar de novo. Entra um cidadão aqui que ninguém olha para ele. Você olha e não sabe se ele está de frente ou de costa. Não tem passado, não tem presente e não tem perspectiva de futuro. Mas aí ele entra no meio dessa igreja. A igreja começa a dar a ele o que ele nunca recebeu na família: amor, esperança. Vem alguém dar uma roupa, vem alguém corta o cabelo, vem alguém dar uma Bíblia, vem alguém coloca ele num grupo de jovens, vem alguém leva ele para uma viagem. Daqui a pouco a pessoa passa pelo batismo nas águas, ela olha no espelho, já não se reconhece mais, agora anda na rua. Antigamente queria matar os outros, agora quer salvar o mundo inteiro. Só a igreja faz isso. Só a igreja faz isso. E mamãe e papai que estão aqui, deixa eu ser profeta sobre a sua vida. Não desiste do filho, não. Não desiste da menina, não. Ela só está de férias, ele só está de férias. Foram apresentados na igreja, não foram? Estão marcados para o resto da vida. Mais cedo ou mais tarde, numa dessas esquinas da vida, Jesus vai colocar um anzol no queixo deles e vai fisgar. E quando trouxer, você vai ver a bênção que vai ser. Seu filho hoje está na Cracolândia, né? Daqui uns anos vai estar aqui pregando no meu lugar. Sua filha hoje, a senhora nem sabe onde está. Daqui uns dias a senhora vai ver ela chorando no quarto. Não, pastor, mas eu escuto ela chorando todo dia, agarrada num celular, triste por causa do Facebook, ou porque os namorados deixam ela. Vai ser outro tipo de choro. A senhora vai entrar, vai pegar ela ajoelhada num canto, com a Bíblia na mão, chorando, dizendo: Deus da minha mãe, me traz de volta. Deus da minha mãe, me dá graça. Alguém acredita que Jesus ainda faz milagres? Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi vocês. E aí vem a grande pergunta: o que foi que ele viu na gente? Dá uma olhadinha pro irmão do seu lado agora, rapidão, assim, mas encara ele. Encara, criatura. Tem gente que nem me obedece, ô raça ruim. Olha para alguém, encara a pessoa, dá uma olhadinha do pé à cabeça. Cá para nós, olhe para mim agora. Se você fosse Deus, você salvaria essa pessoa aí do seu lado? Se você fosse Deus, você poderia ouvir o que Deus disse para Moisés? Alguém lembra? Moisés está trazendo o povo e o povo começa a dar trabalho. É tanto trabalho que um dia Deus diz assim: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você um outro povo. Você poderia ouvir igual Moisés ouviu? Porque se Deus falar isso para mim, entendi que eu vou falar: Senhor, faz a obra. Vai lá, destrói tudo, me dá outras ovelhas, porque as minhas estão parecendo bode. Moisés escutou isso e caiu de joelhos e disse: risca o meu nome do teu livro. Mas eu não tenho a fé que tinha Moisés, porque nós conhecemos o ser humano. E
E nós, crentes, temos um pequeno defeito. A gente gosta muito de julgar as pessoas. A nossa língua às vezes é do tamanho da minha gravata. E a gente olha a criatura e mentimos inúmeras vezes. Principalmente quando queremos ganhar alguém para Jesus. Pense num povo mentiroso, somos nós. Pastor, eu não minto não. Mente. Quando você vai pregar, você diz assim: vem para a minha igreja. Mas você vai ver como a sua vida vai melhorar. Vem, você vai ver as coisas, vai dar tudo certo. Jesus vai salvar seu marido, vai salvar seu filho, vai te dar um emprego, vai abrir. Pensa num Deus bonzinho. Aí a pessoa diz assim: mas eu não posso estar na igreja porque eu bebo, eu fumo, eu roubo. Aí você diz: Jesus te ama como você está. Venha como está. E ainda citamos a Bíblia: vinde a mim vós, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é que não quer um Deus assim, que te aceita de qualquer jeito? Aí a pessoa vem para a igreja, o pastor está inspirado, prega, a pessoa chora rios dentro da igreja. Termina o culto, antes da pessoa ir embora, ela aceitou Jesus. Agora que aceitou Jesus, ela está indo para casa, mas antes de ir, vai um grupinho que cerca. Ela diz assim: olha, a partir de agora, sua vida tem que mudar, viu? E a pessoa: mas mudar como? Você não pode mais fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí a pessoa: mas você não me falou isso lá fora. Porque para me ganhar você for vendo do jeito que está. Agora eu estou aqui do jeito que eu sou, e você disse que eu não posso ser assim? Não. Quando eu aceitei Jesus, seu prefeito, lá no meio do mato, o sangue de Jesus tem poder. Mandaram eu jogar todos os meus shorts fora. Não podia assistir televisão mais. É sério. Era pesado o jugo. E eles fizeram uma lista de umas 30 coisas, maior que os 10 mandamentos, 3 vezes. Aí eu li e falei: e se eu fizer qualquer coisa errada disso aqui? Aí levantava as mãozinhas e dizia assim: agora você conhece a verdade. Eu disse: conhecer a verdade significa o quê? Deus pode te pegar com mão pesada. Deus vai pesar a mão sobre você. Aí, gente, a gente ia para casa morrendo de medo. A gente já estava na igreja feliz da vida, Deus me aceitou. Agora você sai da igreja morrendo de medo de Deus. Tem alguma coisa errada. Deus não é assim. Deus não é um Deus monstro que ama o desgraçado, sujo, miserável lá fora e quer matar os filhos que são fracos aqui dentro. Esse não é o meu Deus. Se Ele tem paciência com quem está lá fora, imagina com quem está aqui dentro. Quando Jesus chamou os 12 dele, cada um tinha um temperamento, e eu não tenho tempo para falar de cada um aqui, mas vou escolher pelo menos uns 2. Quando eu estudei o temperamento dos discípulos, eu tive crises de riso, de choro, de profunda emoção. Uma vez eu coloquei os 12, depois de ter estudado, eu disse: eu quero ser esse aqui. Se você pudesse ser um daqueles 12, qual deles você gostaria de ser? Tenta lembrar aí. A irmã falou: Pedro. Ninguém fala mais nada. Não. Zacarias não era profeta, irmão. Estou lendo na boca dele. Não era discípulo, era profeta. Como é que é? Vai, um dos 12. João. Todo mundo quer ser João, né? Tiago. Ninguém fala assim: meu sonho era ser Judas. Eu acho que eu sou o único pastor do mundo que defendo Judas na pregação. Todo mundo fala: Judas é isso, Judas é aquilo. Tem até que malhar o Judas. Você já se colocou no lugar dele algum dia? Muda a música para mim, Roberto. Pense num homem que nasceu numa terra chamada Caríates. Daí Judas ou Iscariotes. A terra de Caríates era a terra onde nasciam os judeus que não aceitavam a imposição de Roma sobre eles. Roma oprimia Israel no seu tempo. Os judeus eram escravos de Roma. O exército de Roma era o exército mais violento da história. Tanto é que os romanos inventam a morte de cruz.
que é a morte mais terrível que existia naquele mundo antigo. Ou você obedecia à risca, ou você era morto. Aí tem um grupo de judeus que ainda acreditam na profecia de Abraão, de que da semente de Abraão vai nascer o Messias, e o Messias vai libertar Israel. O povo nascido em Caríades era um povo que não se apartava das profecias. Eles acreditavam que nunca faltaria herdeiro no trono de Davi. Então Judas, desde criança, foi ensinado pelo pai: não aceite ser escravo, Deus os tirou do Egito. Não aceite imposição de nada, fique atento, porque o Messias vai chegar. O espírito de Judas era um espírito revolucionário. E quando ele cruzou com o carpinteiro de Nazaré, ele viu um revolucionário. Ele viu um homem com cabelo grande, um homem com barba grande, ele viu um homem com uma roupa diferente, ele viu um homem que batia nos doutores da lei com a palavra. Ele viu um homem que, embora fosse santo, tinha coragem de conversar com prostituta no meio da rua, que sentava com pecadores. Quando ele viu Jesus, e mais, ele viu Jesus fazer mágica. Para ele, Jesus era um mágico. Multiplicava pão, andava em cima das águas, flutuava. Ele disse: esse é o Messias. E na mente de Judas, o Messias viria para libertar Israel da mão dos romanos. E Judas segue Jesus. Quando ele escuta Jesus falando assim: eu vim trazer o reino de Deus sobre a terra, Judas diz: é o Messias. O reino de Deus é o reino onde Deus é o Senhor. Um reino teocrático, não um reino de Roma, um reino de ditadura. Então Judas seguiu Jesus, acreditando que Jesus seria um revolucionário, um libertador. Até que um dia ele sentou perto de Jesus. Jesus sempre sentava numa rodinha com os discípulos assando peixe. E Jesus começa a falar umas coisas esquisitas. Ele começa a dizer assim: o meu reino não é desse mundo. Para os outros não significou nada, mas para Judas, mas calma aí, ele disse que ele trouxe o reino de Deus, agora o reino não é desse mundo. Daqui a pouco ele escuta Jesus falando com Pedro: está chegando a hora de eu partir. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Ele escuta Jesus falar sobre a morte. De repente, a ficha dele cai. Ele diz assim: calma aí, esse não é o Messias. Não é quem eu espero. Porque eu achei que esse homem ia tirar os Césares de Roma, e Israel voltaria a respirar. Eu fui enganado. Judas se decepcionou com Jesus. Judas o que, igreja? E quem somos nós para jogar pedra em Judas? Será que só Judas um dia se decepcionou com Jesus? Será que tem alguém aqui dentro que algum dia se decepcionou com Jesus? Pelo menos uma irmã levantou a mão ali. Essa é das minhas, é corajosa. Será que a sua vida cristã sempre foi um mar de rosas? Tudo que você pediu Ele te deu? Podendo te livrar de alguma coisa, não te livrou, e você nunca questionou? Será que só eu sou um crente que quando fui enterrar meu filho, eu quase rasguei minhas bíblias e todos os diplomas que eu tinha? Porque eu me decepcionei com meu Deus. Eu orei pelo filho dos outros a vida inteira e Ele curou. Orei por mulheres estéreis e elas deram luz a filhos. E o dia que eu orei pelo meu filho, que estava de 8 meses já dentro da barriga da minha esposa, pronto para nascer, ele não me ouviu. Tem pessoas aqui dentro que não deram glória a Deus até agora, e não é porque não querem, senhoras e senhores, é porque só Deus sabe onde a alma deles está. Só Deus sabe o que eles passaram em casa essa semana. Só Deus sabe o tamanho do vazio que existe dentro da alma. E mesmo sendo fraco, mesmo não dando glória a Deus, não se afasta daqui. Pode não ser o crente que às vezes o pastor espera, pode não ser o crente que o líder de departamento espera, mas pelo menos ele está aqui. E para você que está aqui, Jesus me mandou te dar esta palavra: fui eu que te escolhi, fui eu que te trouxe aqui. Sempre espancamos e falamos mal de Judas. Jesus não falou. O dia que Judas beijou o rosto dele e traiu ele, alguém se lembra qual foi a última palavra de Jesus para ele? Ele beijou o rosto de Jesus, entregando ele para ser preso. Jesus segurou Judas e disse: amigo.
Jesus não é irônico, ele não estava tirando sarro. Ele olhou para Judas e disse: não importa o que acontecer daqui para frente, você ainda é meu amigo. Eu me emociono. Era a maneira de Jesus dizer para ele: não interessa o que vai acontecer daqui para frente, não deixa o diabo te acusar. Eu continuo sendo seu amigo, ainda que eu continuo acreditando em você, Judas. Jesus deu um recado para ele: não se mata, amigo. Não amarra uma corda no pescoço, não precisa, porque todo mundo fracassa. A gente só fala de Judas, o traiçoeiro, né? Porventura naquela noite não teve outro que traiu Jesus também, não? Alguém lembra o nome dele? Pedro. Não, pastor, Pedro negou. Um mero eufemismo para outra palavra. Pedro também não traiu Jesus. Uma mulher perguntou para ele: você andava com ele? Ele diz: não, eu nunca vi esse homem. O outro diz: mas a sua roupa, o seu jeito de falar é igual dele. Ele diz: eu nunca vi esse homem. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro ou não? Quando o galo cantou, Pedro chorou e se escondeu no meio da mata. Pedro desaparece da história. Sabe por que Pedro não se matou? Porque ele não era homem como Judas. Judas botou na cabeça: eu não presto para viver porque eu vendi ele. Judas vendeu Jesus porque ele acreditava que Jesus não ia ser preso. Ele falou assim: eu vou ganhar alguma coisa, eu vendo ele, quando eles forem pegar ele, ele desaparece. Ele já fez isso outras vezes. A Bíblia conta histórias assim: e veio uma multidão pegando Jesus, e Jesus andou no meio da multidão e ninguém viu ele. Alguém lembra disso? Em Nazaré? Pois bem, então olha que interessante. Judas não estava vendendo Jesus para matá-lo. Ele achava que Jesus ia se livrar, e aquelas 30 moedas seriam uma espécie de bonificação, indenização pelos anos que ele deixou a família dele para andar atrás de Jesus. Mas quando ele viu Jesus se entregar naquele dia, quando ele viu que Jesus falava sério, o coração dele ficou pequeno. Não suportando a dor de existir, Jesus, mesmo tendo falado, não o convenceu. Judas se matou. Suicídio, matéria tão antiga para a humanidade e tão verdadeira nos nossos dias. O ano passado, um pastor amigo meu se matou. Pastor, pregador, filho de pastor, neto de pastor. Um homem que pregava comigo em eventos, e eu via Jesus batizar 100, 150 pessoas com o Espírito Santo. Uma igreja linda, uma família perfeita. Tirou a própria vida. Aí vem os crentes de plantão, os julgadores mortos, e vão para a internet dizendo assim: vai para o inferno, deve ter algum pecado escondido na vida. A raça ruim, povo doente da alma. A sociedade está doente da alma. A sociedade gerou nesse tempo de tecnologia um grupo de pessoas que não existia antes. Pessoas que ficavam caladas porque não tinham voz, agora conversam com os dedos e conversam pela orelha. Você pode colocar na internet a cura do câncer, vão arrumar um defeito para você, vão falar mal, vão destruir sua vida, como se tivesse te conhecido. E isso pegou a igreja também. A sociedade está doente. Quem é o homem para julgar o outro homem? Quem aqui pode julgar o pecado do outro? Me diga. Me dói ainda ver igrejas que são um bando de sujos que vão julgar um mal lavado. Não, tem que excluir porque ele adulterou. Pois bem, que pecado cometeu o homem ou a mulher? Adultério. Mas vamos para a Bíblia. Um dia Jesus falou assim: sabe o que é adultério, gente? Não é deitar com outra pessoa, não. É desejar no coração. Se desejou no coração, você já adulterou com a pessoa. Quem disse isso não foi Pedro, nem Paulo, nem João. Quem foi? Jesus. Você já viu alguém ser excluído de alguma igreja porque adulterou em pensamento? Nunca viu? Mas você já viu pessoas serem excluídas porque
tiveram a triste infelicidade de alguém descobrir. Aí um monte de gente que está comentando coisas piores, só que não teve a infelicidade dos outros descobrirem, julgam o desgraçado e miserável. As pessoas, quando entram numa igreja, pensam que vão encontrar o quê? O céu. Você sabe o que é esse ambiente aqui? Isso aqui é igual curva de rio, gente. As pessoas perfeitas não vêm para a igreja, vão pular em uns clubes, para o Rotary ou para a maçonaria. Tanto é que a maçonaria escolhe quem eles querem, eles escolhem o melhor. Você pode estar aqui, você é homem de bem, você é rico, a senhora não pode, só o senhor vem, né? Mas na igreja não. Igreja é o que não presta vem. É sério, você está achando que eu estou brincando? Pastor, o senhor vai me assustar? Não, assustado você ficaria se soubesse perto de quem você está sentado. Não, pastor, olha que a pessoa do meu lado só falta ter uma auréola na cabeça, um santinho barroco. Pede a foto dela 10 anos atrás. Pede para contar a história dela. A senhora não ia deixar a bolsa em cima debaixo da cadeira de jeito nenhum. Ia botar aqui em cima do braço e segurar. Essa mudança drástica, radical aí na aparência, foi o Senhor Jesus que fez. Foi Ele que fez. Agora, eu disse que Pedro negou Jesus também, né? Negou Jesus, traiu Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou um recado específico para ele. Vocês já leram isso na Bíblia? Tem 4 evangelhos na Bíblia. Só um evangelho fala do recado que Jesus mandou para ele. Quer ler comigo? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 16, se não me falha a memória. Marcos 16. E o versículo de número 7. No dia da ressurreição, aleluia, todos os evangelistas dizem assim: e as mulheres chegaram na tumba e viram 2 homens de branco, e eles perguntaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E a igreja explode numa adoração. Olha o que Marcos diz, versículo 7. Isso aqui quem está falando com as mulheres é o anjo. Mas ide, dizei a seus discípulos, dizei a seus discípulos, que ele vai adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. O dia que eu vi esse versículo eu chorei, porque passei tantas as vezes o olhar, porque eu nunca tinha notado que tinha um discípulo que Jesus lembrou. Jesus não lembrou de João, Jesus não lembrou de Tiago, de Bartolomeu, de Tomé, de André, de Filipe, mas de Pedro Jesus lembrou. Pode entender o porquê ou não? Quer entrar dentro daquela casa comigo agora? Os discípulos estão lá numa mesa, Pedro está trancado num canto, porque todo mundo soube que ele negou Jesus. Ele se sente um lixo. As mulheres abrem a porta esbaforidas gritando: chegamos à tumba. A tumba está vazia. 2 homens de branco sentados na pedra disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Pode imaginar a alegria dos que estão sentados à mesa. Todos começam a se alegrar. Como? Ressuscitou. As pessoas querem correr para a tumba. E tem um homem agachado no canto, com depressão profunda, chorando, porque essa notícia era a pior que ele podia ouvir. Se ele ressuscitou, ele era Deus, e eu neguei ele. Ele nunca mais vai me querer na vida. Eu perdi a minha chance. E de repente o anjo abre a boca e diz assim: quando ele ressuscitou, ele mandou um recado para os discípulos, mas para um ele mandou em particular: avise aos discípulos que nunca me negaram, e avise a Pedro pelo nome, vai até ele, diz assim: ó, eu me lembrei de você quando eu ressuscitei.
A nossa história não acaba aqui, Pedro. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Lá na frente você vai ver como eu vou te usar ainda, Pedro. Você consegue entender esse amor? Esse é o amor que nos constrange. Por que é que Ele nos escolheu? Não sei. Não sei o que Ele viu em mim, o que Ele viu em você. Eu sei que Ele viu aquilo que nem nós às vezes vimos na gente. Porque Deus tem o dom de ver o futuro. A gente enxerga só um palmo à frente do nariz e diz: não vai prestar aquela pessoa, não vai ser ninguém aquele menino, aquela ali só dá trabalho, aquele outro lá, meu Deus do céu, que temperamento hostil e ruim. Para nós não prestam as pessoas. Mas Ele não vê um palmo na frente do nariz, Ele vê o futuro. E Ele viu algo tão grande no futuro que Ele resolveu escolher você. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Ele viu algo tão grande no futuro que Ele correu atrás de você. Ele pôs alguém importante para ir lá onde você estava. Por quê, pastor? Por que esse amor? Porque se hoje você dá prejuízo para o reino, amanhã o lucro que você vai dar vai ser tão grande, mas tão grande, que vai apavorar todo mundo que te conhecer. Tem um versículo da Bíblia que sempre me deixou meio doido. É o versículo que deixa todos os irmãos que são calvinistas felizes da vida. Salmos 139, versículo de número 16. Já leu? O senhor pregou domingo? Tu me sondas e me conheces, desde que eu era pequeno e informe, e todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes desses dias existirem. Estava tudo lá. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer ouvir a voz de Deus? Olha Deus falando com você: nada está fora do meu controle. Nada. É a maneira de Deus dizer assim: você nunca poderá me surpreender, filha. Como assim, pastor? Não teve um dia que Deus abriu a janela do céu e olhou para você e botou a mão na cabeça e gritou: ai meu eu. Entendeu aí? Para entender o pastor tem que ser inteligente. Porque quando a gente se surpreende, a gente grita: ai meu Deus. Como só Ele é Deus, Ele não tem para quem apelar. Então se Ele se surpreendesse, seria mais ou menos assim: ai meu eu. Não tem nenhum dia que você fez alguma coisa que Ele já não sabia que você ia fazer. Não tem nada que você possa fazer aqui hoje para que Ele te ame mais do que Ele já te ama. Também não existe nada que você possa fazer hoje para fazer Ele te amar menos do que Ele te ama. O amor de Deus não oscila. Ele não ama hoje e odeia amanhã, gosta agora e tem raiva. Não, o amor de Deus é assim, é perene. Ele se entristece, mas continua te amando. Ele se alegra, mas continua te amando. Não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais do que Ele já te ama. Também não tem nada que você possa fazer para Ele te amar menos do que Ele te ama. Ele não te ama pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. Agora pergunte para mim: o que eu sou, pastor? Pergunta. Tirou o versículo, devolve para mim o versículo do Salmo. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. A minha aliança é pequena, mas tem forma. Esse pingo de diamante, essa gota de diamante que a senhora tem na orelha, com uma única pedrinha, é pequena,
mas tem forma. O grão de mostarda é pequeno, mas tem forma. Davi está dizendo: quando eu não tinha forma, o Senhor já me conhecia. Quer tentar entender isso? Davi está dizendo: no dia que o meu pai amou a minha mãe, ou abusou da minha mãe, ou estuprou a minha mãe, e plantou dentro dela uma semente ainda informe. O gameta masculino, para encontrar o óvulo feminino, ele é tão pequeno, que comparado em distância, seria como um nadador que saísse aqui do litoral de Santos e nadasse até o Canal da Mancha. Essa é a distância que você percorreu para fecundar o óvulo de sua mãe. Como se você saísse nadando do Brasil e fosse ao outro continente nadando. Detalhe: pense numa maratona de natação que não era você e mais 10, era você e milhões. Enxergue uma raia agora, tem uma piscina aqui na sua frente. A distância é do Brasil até na Europa. É o lugar, é o tamanho do trajeto que você vai ter que percorrer para nadar. Aí você olha daqui para lá, você não enxerga o fim de gente que vai nadar com você. E daqui também. E detalhe, só um vai chegar do outro lado. E aí você pulou naquela maratona. Milhões nadando com você. E Deus olhou lá dentro. Ele viu outros. O do seu lado direito podia ser o futuro presidente do Brasil, de tanta capacidade. O do lado esquerdo podia ser uma mulher que seria Miss Brasil. Poderia ter outro lá dentro que ia descobrir a cura do câncer. Poderia ter nascido outra pessoa no seu lugar. Porque são milhões de sementes, mas só uma fecunda o óvulo. E Deus viu você desse jeito aí, ó, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Fica o culto inteiro olhando para o pregador com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Deus viu você com a sua ranzinzice, a sua chatice. Ele podia ter te ignorado, mas Ele viu alguma coisa em você. Ele viu algo em você que ninguém viu. O Senhor me trouxe aqui para curar você, moça. Para curar você, senhora. Que história é essa de falar: eu não sei porque eu nasci? Que loucura é essa de querer tirar a vida? Que história é essa de passar a madrugada inteira na frente do espelho com pena de si mesmo? Você não é fruto de um aborto mal feito, é mentira. Você não é fruto de estupro. Você não é fruto de uma aventura. Você é fruto do desejo de Deus. A forma como Deus usou para você nascer, eu não questiono, porque é com Ele. A maneira que Ele encontrou foi essa que te trouxe ao mundo. A aventura, a violência, e você foi fecundado. Daqui para frente, não é mais com homens, é com Deus. Sabendo o diabo disso, ficou na sua orelha a vida inteira: você não presta, você não vai ser ninguém, você nunca chegará em lugar nenhum. Olha você, olha quem é você, olha você, olha você. O medo do diabo era você ter vindo num culto igual esse. No culto em que Deus diz assim: Marco, hoje você não vai pregar igual você prega sempre. Hoje você vai conversar com o povo. Hoje você vai colocar eles no lugar deles. Porque essa mulher precisa sair daqui dizendo: eu sou uma campeã. Eu não estou pregando para resto. Eu estou pregando para a nata da sociedade de Itu. Eu estou pregando para homens e mulheres que, se crerem no que eu estou pregando, quando saírem por aquela porta, eu não me responsabilizo mais. Se eu fosse você, eu aproveitava e pegava o telefone da pessoa que está do seu lado agora. Troca o WhatsApp, Facebook e aproveita, tira até uma selfie no fim do culto. Porque depois de hoje, para conversar com esse ser humano aí,
secretário, secretário do secretário, secretário do secretário do secretário. Vai ter que ligar um programa de televisão, vai ter que comprar o livro que ele vai escrever, o CD que ela vai gravar. Porque eu não estou pregando para gente rejeitada, eu estou pregando para quem tem vocação divina. Por gentileza, levante a mão direita para o céu, chacoalhe sua mão, coloque no ombro de quem está do seu lado e agarre essa pessoa para mim com vontade. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, ô raça ruim. Agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada agora. Irrita. E diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua história, para sacudir o seu ministério. Aleluia! Aleluia! Não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você, diz o Senhor. Eu não erro. Existem investimentos que são a curto prazo, outros são a médio e outros são a longo prazo. Os investimentos mais difíceis são aqueles a longo prazo. São aqueles que os especuladores de Wall Street, lá nos Estados Unidos, em Manhattan, compram empresas falidas. Aí gastam 10, 15 anos até a empresa se levantar de verdade e começar a dar lucro. Se homens apostam em coisas caídas, porque acreditam que podem levantar lá na frente, imagina Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus não errou quando te chamou. Ele viu você cheio de defeitos, viu você cheio de crises, cheio de fraquezas, cheio de lepra, e Ele disse: é você que eu vou usar para mostrar para todo mundo que eu não erro. Agora, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Vou repetir: se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar em você? Ah, pastor, mas e os outros? Os outros que se lasquem. Quem fala de você não morreu na cruz por você. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não te visita quando está doente, não te empresta dinheiro quando você precisa. Então ignora esse povo. Se apega na mão de Deus e sonha. E voa alto. E vai onde ninguém foi, para ver o que ninguém ainda viu. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava no continente africano pregando. Passei uma temporada de 20 dias em Angola. E na época Angola era dominada pela guerra civil. E tinha o Jonas Savimbi, que era um fascínora. Jonas Savimbi pegava crianças de 5 aninhos e arrancava a cabeça delas na frente de uma câmera para mandar para a ONU, para chamar a atenção do mundo. Um demônio em corpo de pessoas. Ele morreu com 16 tiros de uma metralhadora R15 e não caía. Descarregaram um pente de metralhadora, tanto demônio que aquele homem tinha no corpo. E eu preguei lá nesse período de guerra, de fome. E eu me lembro que eram multidões todos os dias. E no último dia, eu estava na frente do aeroporto, e os irmãos souberam que eu ia embora, e veio uma multidão de quase 5.000 pessoas no aeroporto para se despedir de mim. Me trouxeram presentes. Pena que eu não pude trazer para cá os presentes. Laranja, banana, arroz, feijão, pãezinhos duros. Era o presente deles para mim, era a riqueza deles. E eu me lembro que eu estava terminando de abraçar as pessoas, a multidão foi abrindo assim na minha frente. Chegou um menino na minha frente que tinha uns 2 metros de altura, mas era pele e osso. Só pele e osso. Parecia uma caveira ambulante. Camiseta rasgada, short roto, descalço. Ele chegou na minha frente e botou a mão no meu ombro assim, disse assim: pastor,
o que o senhor pregou esses dias aqui é verdade? Eu disse, qual dia? Ele disse, todos os dias. Eu fui em todos os cultos que o senhor pregou. Eu andei 30 quilômetros a pé para chegar num culto para te ver pregar. E voltei depois mais 30 quilômetros a pé para minha casa. Todos os dias o senhor disse, Deus está procurando alguém para usar. E ele me disse, é verdade? Eu falei, é verdade. Ele falou para mim, o senhor acha que Jesus teria coragem de usar um homem como eu? Eu não sei ler, não sei escrever. Eu durmo na rua. Minha mãe morreu de fome, meus irmãos foram entregues para os amigos, vizinhos. O senhor está vendo, eu não tenho dentes na boca. E o olho dele, estufado, começou a ficar vermelho e a chorar. O senhor acha que Jesus tem coragem de me usar? Eu não sabia o que responder para ele. Porque às vezes a gente prega tanta coisa, mas na hora de colocar em prática a gente trava. Eu olhei para aquela criatura e eu falei, Deus, eu não quero fazer maldade para ele, eu não quero plantar uma frustração ao invés de sonho no coração dele. Eu já ia dando uma desculpa, quando a minha boca travou literalmente, e uma voz falou comigo, diga para ele que eu vou usar ele. E eu falei sem pensar. Quando eu falei, ele olhou para mim, abriu um sorriso, aquele sorriso sem dentes, disse assim, e como vai ser, pastor? Eu falei, isso Deus não me falou. Calma aí, vamos orar. Ele pegou e falou, Senhor, ele está perguntando como vai ser. E a voz falou comigo de novo, pede para ele ajoelhar. Ele ajoelhou na minha frente, ele ajoelhado, a cabeça dele vinha no meu peito. Aí o Senhor disse para mim, abraça ele e faz esta oração, do que tu me destes, dá a ele também. Do mesmo Espírito que tu me destes, dá a ele também. E eu fiz essa oração, uma oração rápida, menos de 30 segundos. O céu se abriu. Esse moço ergueu as duas mãos e deu um grito de glória a Deus, misturou com língua estranha. Foi batizado com o Espírito Santo ajoelhado. Ele ficou em pé e começou a pular, e os irmãos tentando segurar ele. E ele olhou para mim e disse assim, pastor, o que é isso? Eu disse, é Deus. Ele não falou que ia começar, ele disse, então o senhor dá licença que eu estou atrasado. Ele olhou no meio da multidão e saiu botando a mão na cabeça de todo mundo. Quem não ficava cheio do Espírito Santo caía para o chão. Acabou, ninguém mais prestou atenção em mim. Virou um rebuliço no meio da frente do aeroporto. Os irmãos começaram a correr atrás dele, e pessoas começaram a ser curadas. Eu entrei para o aeroporto, estava com o voo já quase na hora. Fiquei lá dentro um tempo, fui para a sala de espera. Uma hora depois, quando eu entrei no avião e o avião decolou, eu estava na janela. Quando eu olhei pela janela, lá embaixo, a multidão ainda estava lá. Só que como do lado de cima não dá para ver direito, eu vi uma multidão e um pontinho pequenininho, bem pretinho. Ele ia passando e abrindo espaço dos outros. E o Senhor falou comigo, você vai, mas a unção fica. Segura as palmas. 3 anos depois, estou na minha casa, meu telefone toca, alguém falando um português lusitano, um português de Portugal, porque é esse português que se fala em Angola. É da casa do pastor Marco Feliciano. Eu disse, sim, e o senhor tem e-mail? Eu disse, e-mail do que? De abelha? Não, e-mail o que? E-mail, internet, e-mail. Eu disse, tenho. Me deu o e-mail, eu acabei de dar, não deu tempo de falar a última palavra, fez caiu a ligação. Eu não sabia quem era nem de onde tinha ligado. 3 dias depois, abri minha caixa de e-mail e estava lá uma carta. A carta começava assim, muito obrigado por ter acreditado em mim. Eu falei, meu Deus, quem é? E aí desenvolveu a história. Eu sou aquele moço na frente do aeroporto, magrelo, que o Senhor orou e Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu morava na rua. Quando o Senhor foi embora, no meio daquela multidão tinha uns pastores, e um pastor me perguntou onde eu morava. Eu dizia na rua, ele disse, vai morar na minha casa. O pastor me deu comida e eu fiquei forte e bonito. Os médicos do bem foram visitar Angola.
E eu fui escolhido para receber a arcada dentária toda de implantes. Agora, além de gordinho e bonito, tenho os dentes perfeitos. Morando na casa do pastor, a filha do pastor se engraçou comigo. Me casei com ela. E o pastor me colocou numa escola. E eu aprendi a ler e escrever. E estou fazendo um seminário. Serei o primeiro missionário angolano a ser enviado pelo nosso país. E ele termina dizendo: muito obrigado por ter acreditado em mim. E eu chorei muito aquele dia, porque eu não acreditei nele. Se ele dependesse de mim, seria um menino de rua até hoje. Não fui eu que escolhi ele, foi Deus que escolheu ele. Eu quero encerrar dizendo a você que Deus não olha para suas condições financeiras. Deus não olha para a sua posição social. Deus não olha para o seu passado. Deus não olha para o seu nível intelectual. Deus não busca perfeitos. Ele busca gente de carne e osso, mas gente que é apaixonada, que enquanto eu estou pregando estão navegando, enquanto eu estou falando estão agradecendo, enquanto eu estou pregando estão dizendo: continua Deus, me levanta, me ergue, eis-me aqui. Todos os homens e mulheres que estão aqui debaixo desse teto hoje, eu tenho certeza, tem uma promessa de Deus que nunca se cumpriu ainda. Tem alguém que tem alguma promessa que ainda não se cumpriu? Mas uma promessa violenta, aquela que você escutou e teve uma crise de riso, igual Abraão. Sara vai dar à luz a um filho. Em vez de Abraão dar glória a Deus, ele caiu na risada. Senhor, eu estou rindo aqui, eu estou vendo. Você está rindo por quê, meu filho? Senhor, quando o Senhor fez essa promessa para mim, eu era um garotão de 75 anos. Então era fácil acreditar que eu ia ter um filho. Agora eu tenho 99, 100 anos de idade. Olha aqui, Senhor. E você está rindo por quê? Senhor, dá uma licencinha, olha direito. Meus únicos amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, flatulência, impotência, testosterona zero. Olha o modelo. Como é que eu vou ter um filho? O senhor acha que eu estou feio? Vai lá na minha tenda, vê minha namorada. Senhor, pergunta a idade da minha namorada. Quantos anos tem sua namorada? 90. E já terminou o ciclo menstrual dela. Está na Bíblia. Aí Abraão teve uma crise de riso. Por isso que Isaac se chama riso. O eterno Deus faz isso com a gente. Como Ele te escolheu, Ele fez uma promessa. E por mais louca que seja essa promessa, por mais biruta, tantã, acredita nela. Porque quem prometeu não foi homem. O homem promete sentado e não cumpre em pé. Deus não pode ser como o homem. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender das coisas que fala. Se no Velho Testamento a lei já é dura, imagina no Novo. Jesus falando: meu pai falou que ele não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que fala. Eu vou endurecer a lei mais ainda. De que jeito? Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Segura. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, você está imortalizado. Não entendeu? Eu desenho. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem bala perdida, não tem atropelamento, não tem afogamento,
não tem desabamento, terremoto, não tem nada que te tire desse mundo, até que a palavra se cumpra na sua vida. Até que se cumpra. Acredita nessas coisas? Eu encerro aqui. Eu era garoto, estava lá na Vila Tatu, onde eu cresci, uma igrejinha de 4x3, e eu amava ir no culto do salãozinho. Amava porque os meus heróis estavam lá. Meu pregador do coração, irmão Ovídio Ramos. Minha profetisa de alma, irmã Maria de Paula. Irmão Ovídio era um negro alto, de uns 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis. É desse tamanho. Como bom assembleiano, a barriga, cemitério de frango. A curva da prosperidade. Irmão Ovídio usava um óculos no rosto, seu prefeito, que só tinha uma perna. O óculos ficava assim, atravessado no rosto. E ia falar para ver a bronca que ele dava. Irmão Ovídio não sabia falar direito. Ler era 0. Então pense no menino Peralta, que era eu, indo para o culto só para rir. Era um antigo bar, no fundo do bar tinha uma pia de cozinha. Eu sentava atrás da pia de cozinha, eu e o Elias. A gente se agarrava de rir do irmão Ovídio. Ele começava, vamos ler aqui no livro de Êxodo. Livro de Genésio. Um dia ele se empolgou e disse, vamos ler aqui no livro da profeta Joana. Levantou a irmã e disse, irmão Ovídio, que profeta é essa? Diz, vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. É Jonas. No dia que Deus me pegou, o irmão Ovídio estava ali e falou assim, Deus falou comigo hoje de tarde, que Ele vai levantar alguém aqui. E esse alguém vai ter a unção do profeta Albuquerque. Todo mundo perguntou, quem é esse profeta, irmão Ovídio? Eu disse, é o profeta Albuquerque da Bíblia. Mas não tem Albuquerque? Tem. O Albuquerque falou assim, aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Era Abacuque. O irmão Ovídio não sabia ler direito. Os diáconos que ficavam na porta do salão não sabiam escrever direito. E os crentes que congregavam não sabiam falar direito. Imagina um crente que não sabe falar chamando um diácono para ele escrever um pedido de oração. Esse não sabe falar, esse não sabe escrever. Aí o que sai vai parar na mão do irmão Ovídio que não sabe ler. Só Jesus na causa. A gente ficava tenso. Quando ele lia de uma vez, a gente fazia assim, ó. Mas quando ele levava o papel, trazia e mexia no óculos, a gente entrava em oração. O senhor vai vir alguma coisa que não presta. Um dia lá ele fez, vamos orar aqui pela Saci Sossu. A gente já está sendo renovado. Vamos orar pela irmã Isabel, que fez, segundo consta, uma cesariana. Vamos orar pela irmã Isabel, que fez uma cesariana. Levanta a Isabel na mocidade, 12 aninhos. Irmão Ovídio, a Isabel sou eu. E daí? E daí que eu não fiz cesariana, não, eu estou aniversariando. E ele falava, é tudo a mesma coisa, filho. É tudo festa. Olha o lugar que eu fui crescer. Eu posso fazer uma homenagem para ele? Tem 3 anos que ele morreu, 90 anos de idade, que saudade do velho. Ele, como não sabia ler, cultura assembleiana, a gente ia começar o culto, cantava os hinos da harpa. Alguém conhece o hino da harpa? O irmão Ovídio conseguia fazer milagre. Ele conseguia pegar uma música e uma letra que não tinha nada a ver com a música, juntar as duas e dar certo. Ele pegou uma vez aquele hino assim, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis.
Este aí, olha o que ele aprontou. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Ele cantou Asa Branca. Ai, Jesus. Ele conseguiu pegar a asa branca com o hino da harpa, juntou tudo e todo mundo cantou. Não tinha instrumento, não tinha nada. Eu tive uma crise de riso aqui atrás da pia. Levantou a profetisa da reunião, a irmã Maria de Paula. Ela só tinha 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Ela olhou por cima da pia e falou assim: você está rindo do que, menino? Eu disse: irmã Maria, o Malvide cantou uma música diferente, né? Ela: você não sentiu? Eu falei: o quê? Você não viu que era um cântico espiritual que Jesus deu para ele agora? Jesus curou naquela noite. Jesus batizou com o Espírito Santo naquela noite. E no fim do culto, o velho Ovídio tirava aquele óculos, levantava aquela mão cheia de calo de tanto cortar cana e dizia: eu não sei falar bonito, mas sei falar 4 coisas que nunca vão tirar de mim. Primeiro é que o meu Jesus salva. Segundo é que ele cura. Terceiro é que ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar na terra para me arrebatar para o céu. Glória. Eu encerro aqui.